Olá, começa agora mais uma edição do Trajetórias. No programa de hoje nós recebemos a atriz, escritora e psicopedagoga Márcia do Canto. A Márcia também é uma das juradas da segunda Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez, que começa no final deste mês de setembro aqui na Câmara Municipal. Márcia, bem-vinda ao Trajetórias, obrigada pela presença aqui. Obrigada pelo convite. Márcia, eu falei atriz, psicopedagoga, escritora, mas tu és também muito mais, né? Diretora, dramaturga. Como é que a arte entrou na tua vida? Como é que tu descobriu a arte na tua vida? Pois é desde muito cedo, assim, venho de uma família que valorizava muito a arte. Nasci no interior, em Três Passos, e os meus pais vinham para Porto Alegre, e aí então compravam tudo que era disco, lançamentos e livros e levavam lá para aquele fim do mundo, muito longe de Três Passos. Hoje tudo é mais perto, né? Mas naquela época, lembro que quando chovia, tinha que botar corrente nas rodas para pegar a estrada. Levava umas 12 horas, mais ou menos. Então eles levavam muita coisa para lá. E é muito interessante que mesmo hoje, encontrando pessoas e amigos da infância, eles têm essa referência também da nossa casa ser uma casa cultural, né? Então, meu pai é médico, minha mãe começou a estudar depois de adulta, retomou, né, os estudos, fez educação física e tal, mas sempre foi uma casa que teve muita valorização da arte. Eu me lembro de livros de Pablo Neruda, quando eu era criança, enfim, de vários poetas, de Shakespeare, de vários clássicos, assim, coleções enormes, assim. Mesmo eu não lendo muito na minha infância, que eu não fui uma leitora na infância, eu tive esse contato, né? Pegando um pouco a cultura por osmose, assim, né? Eu digo isso porque eu implicava, na verdade, um pouco com os livros quando eu era criança, porque meus pais liam muito. Então, sabe aquela coisa de ficar, oh, mãe, a mãe lê, não dava bola pra gente. E volta e meia, assim, estava lendo, super envolvida com o livro, eu ficava muito brava. Mas, enfim, com o tempo, né? Lendo a tua biografia e a tua trajetória profissional, a gente tem a impressão de que tu és realmente inquieta. Tu fizeste muita coisa nesses mais de 30 anos de vida artística aqui, né? É verdade. Então, de repente, a leitura era uma coisa muito monótona na infância para ti. Pode ser, né? E eu acho que isso, eu nunca tive receio, medo de ousar, né? Quer dizer, eu comecei com o teatro com 17 anos e entrei para a faculdade de História, aí brincava com meus colegas de História, que eu dizia assim, agora eu vou sair da História para entrar na História. Enfim, fui fazer teatro, depois com 40 anos eu fui entrar na faculdade, fui fazer pedagogia, depois fui fazer psicopedagogia. Morei no Rio de Janeiro, eu voltei para Porto Alegre, eu nunca tive assim essa preocupação de o que vão achar ou vão deixar de achar, sabe? Eu sempre tive esse lado, assim, um tanto inquieto e também curiosidade, muita curiosidade. Então, eu fiz um programa de rádio, uma época, a gente fez 8 anos, eu e a Eneida Liatti, uma amiga psicóloga, um programa que se chamava Lô Pai e Mãe, sobre educação e criação dos filhos. Então, assim, naveguei por muitos mares, assim, com muito prazer e sempre tentando fazer isso com muita responsabilidade. Certo, falaste que começou no teatro aos 17 anos, já aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, daí eu vim com 14 anos para Porto Alegre e aí comecei a fazer um curso de teatro, onde eu conheci uma trupe muito legal, que daí é Pedrinho Santos, Martinha Biavaschi, Marco Sório, Chala Felipe, enfim, uma galera que nós montamos daí o Schools Out, que foi um espetáculo assim muito importante nos anos 80. Foi naquela época também do Deu Pra Ti anos 70, do filme Super 8, logo depois veio o Verdes Anos, que já veio junto com o Baile na Curva. Quer dizer, toda essa fase assim efervescente cultural de Porto Alegre, eu participei, eu fiz, né, estava junto com um bando de gente, como diz Bebeto Alves, somos um bando e muitos outros, né?
Qual era a tua consciência na época? Assim, tu falaste agora, nunca tive medo do que os outros iam dizer, mas qual era a consciência de vocês, enquanto bando, do que estavam fazendo? Porque imagino que vocês não tivessem a expectativa, talvez, de que Verdes Anos, Deu Pra Ti, Bailei na Curva se tornassem os marcos, as referências que são hoje, também para a minha geração, por exemplo. Inclusive agora acabou de ser lançado o livro, Exato, né, da história dos Verdes Anos, do filme Verdes Anos, a trajetória. Eu acho que não, eu acho que a gente tinha uma necessidade de falar, de trocar experiências. Nós fizemos um curso com o Asdrubal, trouxe o trombone, que fez na época era o Trate-me Leão, e aí nós fomos assistir, que era um espetáculo, pelo menos para nós, a referência, foi o primeiro espetáculo que falava da nossa história, porque a gente, nós víamos de uma ditadura e víamos muito de uma história que não era nossa, né? Uma história enfim, ou livros, ou filmes, tudo de fora. Nós não tínhamos muito uma identidade própria, né? E o Trate-me Leão trouxe muito isso, um teatro improvisacional, um teatro sem aquela coisa mais pomposa, mais erudita, vamos dizer, da arte, né? Uma arte muito mais despojada, muito mais à vontade, e nós nos identificamos muito com isso e partimos muito para esta linguagem, né? Aí veio Schools Out, veio o Baile na Curva, o próprio grupo do Jeito que Dá, que fez Baile na Curva, depois fez também Cabeça Quebra Cabeça, que fez bastante sucesso na época. Mas eu acho que a gente não tinha essa noção de que estávamos fazendo história, né? Assim, mas era um momento que, enfim, né? Estava precisando sair da terra essa energia que estava tanto tempo abafada, né? Em função da ditadura. Como é que tu comparas a produção, as condições de produção e mesmo a cena cultural de produção artística em Porto Alegre daquela época com a cena atual, de que tu ainda participas e de que muitos dos nomes que começaram lá contigo também então participam? E eu acho que quando nós somos jovens, nós somos mais idealistas, assim, né? Então, assim, eu acho que nós fizemos um trabalho muito bonito naquela época, mas eu consigo ver hoje também, até sou jurada do Prêmio Sorianos esse ano também, então a gente vê muitas produções. Eu vejo um pessoal jovem muito preparado, né? Muito talentoso, muito preparado, muito esforçado também. Eu vim de uma época, e conheço muitas pessoas que trabalharam comigo, que não fizemos o DAD ou o CAD, a Faculdade de Arte Dramática, né? A gente foi aprendendo assim com a prática, né? Um conhecimento empírico, assim. E eu vejo que hoje as pessoas se preocupam muito mais com a formação, quer dizer, mesmo agora, né, para escolher o espetáculo para mostra aqui na Glênio Pérez, no teatro, tu percebe assim que tem muita gente hoje com universidades, fazendo a faculdade, pós-graduação, mestrado, enfim. Então eu acho que tem muita gente fazendo coisas interessantes. É claro que hoje a arte, ou enfim, a comunicação em geral, ela está mais espraiada, né? mais diluída, assim. Então, naquele nosso tempo, um espetáculo fazendo sucesso, a sensação que a gente tinha que toda a cidade sabia e ia lá ver, né? Não sei o quanto era assim de fato. Mas hoje não, hoje acontecem muitos sucessos ou muitas coisas, movimentos bastante interessantes em diversos canais, né? Eu acho que hoje tem uma garotada fazendo cinema, também tive agora no Festival de Cinema de Gramado, e assisti uma tarde, não consegui ver todas as tardes, mas assisti uma tarde os curtas gaúchos, assim. Então tu vê que o pessoal já sai da faculdade produzindo cinema. No nosso tempo era muito caro, Verdes Anos era take 1, né? Era um, não tinha, né? Só assim as cenas muito difíceis que tinha take 2, senão era o primeiro e deu, né? Claro. Então eu acho que todas as épocas têm as suas... A sua peculiaridade.
e as suas conquistas e o seu brilho, assim. Eu, como tenho uma filha de 23 anos e que está também muito envolvida com essa área cultural, eu vejo nela e nos colegas, e, enfim, muita gente, cabeças muito boas e fazendo muita coisa legal e acho isso A muito gente bacana. falou no início do programa que a arte para ti veio da família, né? E de certa forma nunca deixou de ser uma questão de família, né? É verdade. Teu marido, Nico Nikolaevski, a Nina Nikolaevski, agora também estreando, né, na música. Como é que foi para ti esses anos de convivência artística e pessoal e familiar em casa? A gente brincava muito, por exemplo, eu e a Nina brincávamos muito, que o pessoal encontrava a gente, né? Eu, o Nico e a Nina dizia, ai, nossa, que loucura, deve ser muito engraçado conviver com o Nico. E eu e a Nina nos olhavam, porque ele era extremamente exigente com o trabalho dele, assim, chato, né? E muito cuidadoso, assim. Eu acho que a arte salva, sabe? Eu trabalho com arte na escola também, eu dou aula, quer dizer, trabalho como psicopedagoga, dou aula de teatro e trabalho como psicopedagoga na Escola Santa Inês, que eu tenho o maior prazer de estar lá, assim, uma escola muito, muito legal. E eu acho que a arte tem esse dom da cura, assim, sabe? Porque através da arte a gente dilui muita coisa, a gente se organiza, administra muitos dos nossos sentimentos, enfim, a nossa capacidade criadora de poder ver saídas e estratégias para o mundo da gente. Então, eu acho que conviver com essa família criativa ajudou muito até a Nina e eu a superarmos essa perda, assim, que foi um baque muito grande nas nossas vidas, né? E eu vejo ela hoje tão bem, tão fazendo as suas coisas e não tenho dúvida que o Nico deve ter o maior orgulho da filha que tem. Com certeza. E claro, como tu falaste, a superação também veio com a arte, né? Desde 2015 vocês organizam espetáculos como um tributo à obra do Nico, né? Vão continuar produzindo? Então, isso foi uma coisa muito legal também, que o Nico, enfim, tem muitas amizades, tinha muitas amizades, mas o Pezão, o Fernando Pezão e o Cláudio Levitan eram amigos das segundas-feiras, assim, todas as segundas-feiras os três se reuniam para prosa, né? E aí, então, quando o Nico partiu, eu continuei, convidei eles, eu digo, olha, posso fazer parte desse clube do Bolinha aí de vocês? E convidei eles para me ajudarem a administrar e organizar as coisas do Nico, já que eles estavam tão perto e muitas coisas, eles tinham muito mais intimidades com a vida de algumas coisas do Nico do que eu, né? Afinal, eram, né, também dois grandes amigos, duas pessoas tão próximas. E sabe que foi uma química, assim, maravilhosa. Eles são uns queridos, a gente conseguiu construir muita coisa junto, a gente conseguiu o Recanto Nico Nikolaevski lá na frente do Museu Iberê Camargo. A gente tem a escola João Paulo I também, que fez uma sala em homenagem ao Nico, então a sala de música lá é a sala Nico Nikolaevski, em homenagem ao Nico. A gente fez, né, 2 anos. Primeiro ano a gente fez o tributo do Nico Nikolaevski, segundo ano a gente fez a grande atração, que já era um espetáculo mais elaborado, não tão tributo, só as músicas, mas já com uma historinha e com os dois, assim, com a presença de grandes amigos também, como o próprio Ike Gomes, como a Fernanda Takai, que é uma amicíssima, sempre foi amicíssima do Nico, e parceira para tudo, vamos não sei o quê, vamos, não tem choro com ela, sabe? Muito, muito legal, assim. Então a gente vai descobrindo que
que às vezes na morte existe a valorização da vida, né? Exatamente. Às vezes a gente precisa de uma perda para valorizar o que tem de vida nas coisas, né? Falaste da arte como cura, né? Também tem esse processo de compreensão, né? E de levar adiante, né, as ideias. Agora, Márcia, nesses espetáculos, no tributo, tu passaste para os bastidores, né? Numa organização, direção de cena, complementando um pouco do que tu fazes em outros trabalhos, como atriz, teu livro, O Mundo de Camila, como escritora. Como é que tu te... Uma das minhas grandes paixões, né? Esse livro, editado pela editora Projeto, que eu amo de paixão, assim, a Nete Baldi, uma pessoa muito, muito generosa. E hoje mesmo eu estive numa escola pública de manhã, falando, enfim, a escola adotou o livro e tal. E aí fui lá conversar com as crianças sobre o livro. E é muito bom porque, enfim, um livro é uma coisa que não tem data, né? Quer dizer, foi lançado, sei lá, quando? 2011 foi lançado. Obrigada, não me lembro. 2011 e até hoje, enfim, né? Tem gente, as pessoas lendo e fazendo trabalhos e muito legal que eles construindo as Camilas, porque aqui não tem rosto, né? Então, um dos trabalhos que a professora fez foi que cada um imaginasse a sua Camila e fizesse, tipo, um retrato da Camila. E isso, é muito rico, né? Esse livro virou uma peça também. Virou um né? espetáculo, exato. Que eu atuo, exatamente. Direção da Suzana Saldanha, outra grande amiga. Pois é, como é que tu circulas entre esses diferentes papéis de atriz, escritora, professora, pedagoga? Sabe que com a maior naturalidade, eu acho que se eu fizesse só uma coisa, não sei se eu ia gostar, assim, sabe? Eu gosto e acho que uma coisa completa a outra e foi muito engraçado porque uma coisa me levou a outra. Eu, com o teatro, comecei a fazer teatro infantil, aí o teatro infantil me deu vontade de conhecer mais o universo infantil, porque eu digo, como é que eu vou fazer espetáculo para criança se eu não sei direito como falo, como não sei o quê. Eu me lembro que uma vez no Rio de Janeiro eu fazia o Canto do Lobo, um espetáculo de mímica que eu fazia no Rio de Janeiro, na época que eu morei no Rio. E aí a criançada toda, não sei o quê, depois do espetáculo, querendo falar com a gente, aquela coisa. E daí a professora, vamos embora, tá na hora, não sei o quê. Aí veio uma criança me abraçar e eu disse assim, a professora tá chamando. A criança saiu chorando, eu fiquei arrasada, eu digo, que falta de sensibilidade da minha parte. Aí eu fiquei muito mal, eu digo, não, eu tenho que estudar mais sobre a criança e tal. Daí entrei na pedagogia. Aí na pedagogia eu digo, ai, que legal, como que a criança aprende, como é que a criança faz. Eu digo, mas tem um monte de criança que não aprende, gente, mas por que essas crianças não aprendem? Por que elas não têm um sujeito desejante? Por que elas não... Né? Da natureza infantil a curiosidade, tem umas que não tem, mas por quê? Aí fui estudar psicopedagogia. Então, enfim, e aí uma coisa vai trazendo a outra, daí nesse universo eu comecei a conviver com crianças assim, eu fazendo... quando logo que a gente se forma fazendo... Estágio. Né, numa escola, e daqui a pouco metade das crianças de 5 anos com pais separados, eu digo, caramba, mas... Né? Eu digo, não, peraí. Aí daí meio-irmão, uns têm um irmão, outros têm meio-irmão, não sei o que, de bom. Daí eu comecei a escrever, e aí surgiu O Mundo de Camila, que é exatamente essas crianças de hoje, como é que é... Se encontrando sozinha no mundo. As crianças que são filhas únicas, mas ao mesmo tempo não são filhas únicas, têm meio-irmãos de um lado ou do outro, ou são filhas únicas, mas enfim, tem uma rede de amizades e né, que a gente... Um universo muito próprio, mas compartilhado. Exatamente, né? compartilhado, né? Quer dizer, outra realidade, diferente, não é nem melhor nem a pior, é diferente, né? Agora, essa preocupação, não só com a educação, mas também com a saúde das crianças, também já tinha se manifestado no teu trabalho, né? Participaste de várias oficinas com espetáculos sobre aleitamento materno, inclusive em outros países, né? Com instituições como a Unicef. Como é que foi essa experiência? Esse que é o grande barato
de viver no Rio de Janeiro, eu acho, assim, né? Que os artistas reclamam muito de Porto Alegre. Assim, o grande barato do Rio de Janeiro é que é realmente uma vitrine, né? Então, assim, nós apresentávamos esse espetáculo de mímica nas escolas. Numa escola tinha uma pessoa que trabalhava na IBFAM, que é uma ONG de aleitamento materno e tal, assistiu o nosso espetáculo e nos convidou para fazer um trabalho na Eco 92, que foi no Rio de Janeiro. Espetáculo de mímica, porque tinha gente de tudo que é lugar. Tarará. A Unicef de Nova York nos assistiu, gostou do nosso trabalho e nos contratou para fazer o Hospital Amigo da Criança, e sobre os 10 passos da amamentação e tal. Então a gente foi estudar sobre isso, tivemos vários encontros com os pediatras e com o pessoal e montamos um espetáculo. E sim, fomos para os Estados Unidos, para a Dinamarca, para a Tailândia, para a China, para um monte de lugar apresentar esse espetáculo em mímica. E até hoje eu sou... Bom, isso também mudou muito a minha vida, porque o meu primeiro filho, eu amamentei e tal, 6 meses. Claro, também, o meu primeiro filho tem uma paralisia cerebral, então isso também dá um medo, enfim, me fragilizei e tal, não amamentei mais. Mas a Nina, eu já trabalhava com aleitamento materno quando eu tive a Nina, então eu segui todos os passos, assim, até os 6 primeiros meses ela não bebeu nem água, mamou até mais de 1 ano, então assim, e isso dá um empoderamento para a mulher, sabe? Essa coisa do parto normal, essa coisa de amamentar. E hoje eu me entristeço, assim, quando eu vejo, às vezes, o casalzinho, não, mas é que empedrou, não, mas é que não se... Não, tem que insistir, porque é muito, muito, muito maravilhoso, e a gente se dá conta da nossa capacidade de poder alimentar um ser humano, gente, olha... Essa tua experiência também é um exemplo de como as questões artísticas muitas vezes estão ligadas às questões de cidadania, questões políticas também, né? E hoje a gente vê bastante isso também, né? Especialmente em relação ao feminismo, ao empoderamento da mulher. Como é que tu avalias a relação entre arte e cidadania, também a relação entre o fomento do poder público à produção artística? Eu assim, na minha vida, eu nunca consegui separar muito as coisas, né, assim, e no sentido de que eu penso que minha posição política, minha posição pessoal e o meu trabalho, eles sempre tiveram muito interligados e muito coerentes, sempre busquei muita coerência, né, em transitar nessas áreas, assim, né? Isso é uma coisa minha, enfim, talvez da minha educação, da minha história, né? Mas com relação à questão cultural em geral, é muito triste, né? Eu acho que a dificuldade de se perceber o valor da arte como saúde, né? Até como saúde pública. Eu acho que isso a gente ainda está muito engatinhando. Eu acho que temos momentos em que as coisas melhoram, em que a gente consegue alguns avanços, mas a própria situação política atual nossa, eu acho que está num momento de retrocesso com relação a isso. Eu sou uma pessoa idiotamente otimista. E eu acredito que isso é um movimento aspiral, que nem é a aprendizagem, que as crianças às vezes retrocedem para conseguir avançar, né? Tem que voltar ao seu lugar de conforto para ir mais adiante. Eu acredito que socialmente, de alguma forma, a gente também está fazendo esse movimento para que a gente possa andar mais, avançar. Bom, e que a mostra do Teatro Glenn Pérez seja também um avanço, né? E por sinal, assim, muito importante essa mostra, eu acho, em vários aspectos. Um é de poder oferecer um cachê.
oferecer um espaço, porque nós estamos também hoje com muita dificuldade de espaços, né? Públicos principalmente. E a quantidade de inscritos mostra para a gente a falta que a gente tem desse tipo de incentivo, né? Assim, foi extremamente difícil conseguir eleger apenas 3 em mais de 60 inscritos, sendo que desses 60, pelo menos 50 são de pessoas profissionais de anos de estrada, com excelente currículo, então bem difícil, né? Isso mostra a pobreza que a gente tem de incentivos como esses, né? Quer dizer, onde tem, vai todo mundo, porque... Produção tem bastante, muita né? produção. Falta onde escoar isso, onde apresentar. Exatamente. Né? Márcia, eu quero te agradecer muito pela participação aqui no Trajetórias, por conversar com a gente. Eu que agradeço muito esse convite, para mim foi um prazer te conhecer pessoalmente e estar aqui podendo contar um pouquinho para as pessoas sobre a minha história. Tá certo, eu agradeço, deixamos esse convite então para o pessoal participar, aproveitar a mostra do Teatro Glênio Pérez a partir do dia 30 de setembro. Mais uma vez agradeço a presença aqui. Eu agradeço também a sua audiência, o programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!